Boa tarde, meu nome é Vera Lúcia, escrito tudo junto, e eu ajudo pessoas, estou ajudando pessoas a encontrar o prazer de comer bem. E hoje a nossa conversa vai ser a conversa na cozinha, né? Vamos fazer também esse tipo de conteúdo para vocês, porque eu vejo uma necessidade de parar para conversar, para nós fazermos uma análise da questão do que nós colocamos na panela, do que nós fazemos. Eu falo porque hoje, graças a esse despertar, a minha mente abrir para observar essas coisas, eu tenho conseguido levar uma vida mais prazerosa, uma vida saudável, mais saudável. Eu que tinha alcançado aí quase 30 quilos a mais em cima desse meu corpo aqui. Então, eu sou baixinha, meço uns 52 por aí, né? E eu já tenho uma certa idade. E graças a Deus eu consegui perder esses quilos. Mas o que eu, assim, não é isso, foi só consequência. Eu não planejei perder esses quilos. O que eu planejei é reencontrar um novo prazer pela vida. Porque eu, no decorrer dos anos da vida, eu estudando, eu aprendi que nós somos, o que nós comemos influencia muito no nosso jeito de levar a vida em todo sentido. Tanto no sentido físico, no sentido material, no sentido espiritual. Porque a nossa mente, o nosso ser é um todo, está tudo envolvido. E quando nós melhoramos, quando nós colocamos para dentro do nosso corpo aquilo que o nosso corpo precisa, o nosso corpo se torna mais saudável na questão física. E quando a questão física melhora, as outras coisas também vão melhorando. Então a minha preocupação aqui é passar para vocês a noção de que cozinhar alimentos que dão nutrição para o nosso corpo, para que o nosso cérebro não precisa desejar comer alimentos que façam mal à nossa saúde, para suprir uma necessidade emergencial. Então, não se fala muito de cozinha. Se alguém quer mudar o estilo de vida, se alguém quer prosperar na vida, ninguém pensa nisso. E a cozinha é o quartel general, porque é na cozinha que você vai formar os soldados. É na cozinha que você vai formar qualquer pessoa, para estar apto para qualquer profissão. É na cozinha que vai receber a base, é no alimento que a pessoa come, que ele vai ter a base para ser alguém na vida. Ah, Vera, você está doida. Não. Se a gente parar para pensar nisso, se nós olharmos desde os tempos do início da criação do mundo, a gente vai passar por experiências. Se a gente começar a observar, a gente vai entendendo o porquê de algumas coisas. Quando a gente vê homens fortes, homens corajosos, homens vencedores, homens de boa índole, se a gente para investigar a vida deles, a gente vai ver que eles têm um estilo de vida saudável. Quando mulheres bíblicas, com a história da Bíblia, a história de Sansão, acho que hoje todo ser humano conhece a história de Sansão.
Sansão era famoso pelo tamanho do seu cabelo e pela sua força. Mas as pessoas não sabem que quando Sansão era criança, a mãe dele foi instruída a dar para Sansão uma alimentação saudável. Que não era para ele provar alimentos que tinham álcool, não era para ele cortar o cabelo. Deus fez recomendação à mãe. Então, tudo tem a ver com o que nós comemos, com o que nós cozinhamos. Então, minha preocupação hoje é essa. É que as pessoas percebam que o que nós comemos tem muito a ajudar na nossa saúde física. O nosso corpo se torna mais forte. Os soldadinhos que defendem os vírus, as bactérias que entram no nosso corpo, eles vão estar mais fortes. Se eu souber cozinhar, se eu for uma boa cozinheira, se eu fizer uma boa comida. A comida boa não é só aquela comida que é gostosa, que dá prazer. A comida boa, 50% é que é gostosa, mas ela é muito além disso. A comida boa não é para dar o prazer só na hora que você come. É o prazer de uma vida saudável. Eu cheguei na minha pré-menopausa totalmente desanimada, totalmente sem vigor físico, acima do meu peso, desenvolvendo crise de ansiedade. E eu achava que eu já sabia comer. Eu me preocupava em comer algumas coisas, em comer saudável. Quando eu entendi que nós fomos fabricados, a nossa origem, nós somos projetados, nós temos um intestino que mede cerca de 9 metros. Nós somos projetados para comer alimento vegetal. Eu passei a comer alimento vegetal por muitos anos. Mas o que acontecia? Eu comia muito o que se come por aí, porque a maioria das pessoas cozinham alimentos vegetal, mas fica numa alimentação pobre. E isso é tão forte na nossa cultura que os próprios médicos falam que nós não podemos deixar de comer a proteína animal. Por quê? Porque até mesmo eles comem pobre. A comida deles, muitos não têm o conhecimento, até têm o conhecimento, mas como sabe que nós não estamos dispostos a arregaçar as mangas para usar a riqueza dos alimentos que nós temos dentro de casa? Então, sabendo que se eu não comer proteína animal, eu não vou me preocupar em comer proteína vegetal, vou ficar mais ali no carboidrato e claro que o corpo vai ficar desnutrido. Porque nós temos a mentalidade de que comer alimentos vegetais ricos em gorduras, em proteínas, é caro. E não é. Nós temos uma variedade, nós aqui no Brasil temos uma variedade de feijões. Cada feijão daquilo é fonte de proteína. Feijão é fonte de proteína. Nós temos a aveia, que é fonte de proteína e de carboidrato. Nós temos feijão vermelho, feijão preto, feijão fradinho. Nós temos feijão fava, feijão andu. A gama é rica, é uma variedade de proteínas. Só que eu não sabia disso. Eu deixei de comer alimento animal, e aí ficava muito em cima da soja. E nós sabemos que hoje é difícil, a gente só pensa em proteína, pensa em soja. Soja é riquíssima em proteína. Mas a gente não tem necessidade de ficar comendo soja.
Eu como soja porque quando eu encontro uma soja não transgênica, no máximo 2 vezes por semana, porque ela é rica em proteína. Sem abusar de comer todo dia, não com muita frequência, no máximo 2 vezes por semana, que eu aprendi do nutricionista. E a transgenia da soja, ela não é boa para o ser humano, porque a soja transgênica ela é mais preparada para os alimentos animais. Então nós, para termos uma boa cozinha, para que os nossos e a gente mesmo tenha o prazer de envelhecer bem, nós temos que arregaçar as mangas, temos que estar dispostos. Eu estou falando isso aqui para as pessoas que já conhecem sobre alimentação vegetariana restrita. Sobre pessoas que sabem que já chegou à conclusão que essa alimentação é a alimentação adequada para o nosso corpo. É uma alimentação favorável para o nosso corpo. E que eu quero mostrar que no dia a dia a gente pode ir criando pratos nutritivos, saborosos, com o que a gente tem em casa. Eu garanto que quando eu passei a comer da maneira correta, da maneira mais favorável ao nosso corpo, talvez eu tenha economizado cerca de 30% no gasto do mês. Eu falo isso só na alimentação. É claro que eu economizei mais coisas. Por quê? Quando a gente come saudável, a gente passa... O corpo está saciado. O corpo está saciado. Os alimentos saudáveis, os alimentos vegetais integrais, eles têm mais nutrientes. Então eles dão saciedade ao nosso corpo. O nosso cérebro não fica pedindo para a gente comer toda hora para repor aquilo que está faltando de nutriente que está faltando. Essa é uma das causas que às vezes a gente come toda hora. Às vezes a gente está com ansiedade, está precisando ali de acalmar o nosso cérebro, de baixar o cortisol, uma substância que deixa a gente ansioso. Aí o cérebro conhece aquilo que você já comeu, que tem a presença daquilo ali, que gera serotonina. Então ele dá a impressão que a gente está com fome, mas não é. É porque o nosso corpo está desnutrido, está precisando de nutrientes. Então a comida tem tudo a ver. Vera, você está tomando as rédeas, você não é nutricionista. Não, mas eu aprendi isso com Deus Criador. E eu tenho como provar. Onde que eu aprendi? E que Deus ensina isso pra gente. Eu tenho como provar isso. Porque muito antes das pesquisas chegar nesse efeito, chegar nessas conclusões, Deus já tinha ensinado isso pra gente, pro ser humano. Nós que não buscamos. Outro exemplo, João. João é um homem de mente altamente qualificada. Era um homem forte. João Batista, estou falando aqui de João Batista. Por que eu pego exemplo da Bíblia? Porque é lá que eu aprendo as coisas. É de lá que eu tiro conhecimento também. Estudo com nutricionista, faço curso com nutricionista. Eu não sou nutricionista. Eu sou apenas uma pessoa que aprendi a cozinhar comida boa para a nossa saúde, para o prazer de viver. E eu sinto o efeito no meu corpo. É o comer bem, é ter o prazer de comer, porque me dá o ânimo para mim fazer atividade física, me dá o ânimo para mim buscar, ter ideias, para mim inovar, para mim perder os meus medos.
para me vencer as minhas ansiedades. O prazer de comer bem é isso. Não é o prazer pelo sabor. E eu quero ajudar vocês, quando eu venho aqui passar esse conteúdo, é despertar vocês para ver que tem solução. Agora, se você vai comer alimentos isentos de alimento animal e come muita batata, muita massa, muito arroz branco, cremes com muita gordura, e não preocupar em colocar proteína, ficar só no carboidrato, é claro que não vai dar conta. É claro que chega uma hora que você vai querer comer mais, o corpo vai pedindo mais e mais comida porque não está equilibrado, está faltando nutriente. Então, quem nos fez sabe de tudo isso. Deus nos dá as respostas. Tem um manual, que eu chamo de manual da vida. Fala de tudo. Vai ensina sobre isso. Nas entrelinhas, quando a nossa mente começa a ficar livre, o nosso cérebro fica mais leve. Quando nós comemos bem, quando o nosso corpo está nutrido, o nosso cérebro ele não precisa desgastar energia para estar curando as células doentes quando comemos comida saudável. Então o que acontece? Essas energias são guardadas e a nossa mente vai expandindo. E mente expandida tem ideias e vai mudando tudo na nossa vida. Vai mudando todos os campos. Porque a sua mente vai trabalhando. O seu cérebro está saudável. Os seus neurônios vão ficando mais ativos. Você vai envelhecer mais devagar. Os seus neurônios vão envelhecer mais devagar. O nosso corpo vai tendo vigor. Você a cada dia vai vendo o efeito disso. Então por isso que eu falo, a cozinha é o quartel-general. É das panelas que tem que sair o remédio para a nossa saúde. É de dentro da panela. Então, se você se ama, se você ama as pessoas que estão ao seu redor, se você tem amor por elas, você vai querer que elas encontrem o prazer de comer bem. E isso não acontece de uma hora para o outro. Por quê? Porque o nosso paladar está pervertido. Nosso paladar ele está pervertido, está viciado. Então nós temos que usar de imediato é o prazer do vigor físico. É o prazer do bem-estar físico. E você percebendo isso, você vai te motivando para querer colocar ali na panela ingredientes saudáveis. E eu gostaria muito que vocês experimentassem isso. Você que está aí pensando que não tem solução. Você que está aí, já chegou numa idade em que, principalmente a mulher na pré-menopausa, você vê a vida passando e você pensa, você tem vontade, mas não encontra força, não encontra vigor para fazer as coisas. Você não tem prazer em nada. A gente só precisa tomar essa atitude. A gente só precisa saber dessas coisas. São muitos exemplos de pessoas. Se você pesquisar, analisar cada uma dessas pessoas que nós vemos por aí, pessoas vencedoras, elas cuidam do estilo de vida, elas cuidam do que come na boca, do que coloca na boca.
Elas cuidam do que elas colocam no prato delas. Elas sabem o que elas comem. Elas sabem para que está comendo. Elas sabem que tipo de comida estão fazendo. É muito bom a gente ver o prato bonito. É muito bom a gente fazer uma comida e colocar ela na boca e sentir o gosto dela, o sabor dela. Dá prazer. Mas melhor ainda, eu falo, é o prazer que é duradouro, o prazer de sentir bem. Então, eu quero muito compartilhar isso com vocês. Por isso que eu tirei, vou fazer algumas vezes, eu vou parar aqui na rotina da minha casa, que não é fácil, eu cuido de uma mãe cadeirante. Mas o que me motiva é ver o efeito do que ela come na saúde dela. Eu falo cadeirante porque ela teve um câncer de mama, depois ela teve um AVC, depois ela quebrou o fêmur. Mas ela não é totalmente limitada. Hoje ela já anda, era para ficar totalmente limitada. Tinha diabetes, tem. Apesar de, graças a Deus, tá ali, ó, igual uma pessoa normal que não tenha diabetes, não tem diabetes, exatamente por comer comida saudável que nutre. Tem um sono melhor do que o meu, dorme perfeitamente bem a noite toda, não sente dores. Mas ela come, no início ela não queria. E aí ela foi observando em mim e ela se dispôs a comer o alimento que eu como e agora ela vê o efeito disso. Às vezes ela come alguma coisa assim e ela fala que não compensa, que não tem aquele prazer mais de comer coisas. Não compensa. Então, ó, tranquilo para ela, para uma pessoa que já é idoso e passando por tudo isso. E que tinha certa dificuldade, porque ela comia toda hora. Por causa disso, eu também comia toda hora. Tinha crise de pânico, tinha ansiedade. Estava comendo toda hora porque meu corpo estava botando nutrientes. Às vezes a gente escuta as coisas e não coloca em prática. E um dia eu sentei e parei para pensar. Aprendi tanta coisa, por que não dar ouvido? Por que rejeitar sem experimentar? Arregacei as mangas, porque eu já fazia a comida, já sou eu que cozinho, tive que cozinhar. Por que não fazer de maneira diferente agora? Cozinhar de maneira diferente? Diante do que eu já sei? Diante do que eu sei o que é proteína, o que é carboidrato, o que é fonte de proteína, o que é fonte de carboidrato, fonte de preferência. Eu ouvi, eu aprendi que nós somos o que nós comemos. Eu vou experimentar isso. Ver se é isso. Ouvi que o corpo se desgasta demais quando nós comemos alimentos pesados, de difícil digestão, que os órgãos buscam a energia do cérebro e o cérebro tem que vir assessorar com a energia. E aí a nossa mente fica obstruída, fica minimizada. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa que eu busco aprender as coisas. Mas mais do que isso, eu coloco em prática. Porque nós somos muito ousados em criticar, mesmo sem saber, e não experimentamos. Nós não somos quem não experimenta, não é a pessoa adequada para criticar algo que já foi concluído, que já foi estudado, que já foi pesquisado.
Então, nós podemos ter isso simplesmente cozinhando alimentos que são nutritivos e aprender a combiná-los entre si. Mas eu não quero que vocês passem por isso. Como eu já passei por isso, já aprendi e sei que se nós pegarmos, arregaçar as mangas, pegar nas ferramentas, que é o quartel-general da nossa casa, que é a cozinha, a nossa mente vai ter ideias maravilhosas, desde que você conheça a base. Então, eu vou falar para vocês que qualquer um, quando aprende isso, tem condição de fabricar alimentos nutritivos, saborosos, receitas nutritivas, saborosas. Às vezes você pega o seu dinheiro e você gasta com coisas assim, você não tem dó de pagar caro por uma roupa, de pagar caro por um sapato. Não tem nada a ver com isso não, cada um tem que ter a sua vaidade e cada um tem que se recompensar assim, né? Isso que eu tô falando, porque às vezes a gente não tem dó de fazer isso. Mas às vezes a parte principal, uma boa cozinheira, ou ser uma boa cozinheira, ou ir para a cozinha, gastar o nosso tempo para fazer algo que a gente sabe que vai ser proveitoso, lucrativo, rendoso. Vai dar prazer para a nossa família, vai mudar toda a condição futura daquelas pessoas que a gente ama. A nossa condição também. Quando eu olho para trás, eu me arrependo de não ter feito isso há mais tempo. De não ter me ousado ir para as panelas. Eu sempre cozinhei para mim, mas assim, com medo de largar algo. É como se você tem ali, tá afogando, só tem um pedaço de madeira, você gruda nele e não quer soltar, sendo que tem um barco do lado, vários barcos do lado. É essa situação que às vezes a gente vive. E agora a gente passando por esse momento desse vírus aí, a grande ajuda tá dentro de casa, só que a gente não dá importância. Uma das grandes ajudas. Porque uma vez que você vai nutrir seu corpo, você não vai comer toda hora. E você não comendo toda hora, você não precisa dormir de estômago. Quando chegar a hora de dormir, você não precisa dormir de estômago cheio. Porque seu corpo está nutrido, já está saciado. Você não precisa se empanturrar para dormir, para ir para a cama. Então o que vai acontecer? Você tem os nutrientes, chega na hora de dormir, o seu corpo vai pedir para ir para a cama, você vai para a cama, você vai dormir. Uma vez que você dorme, aquele alimento que você cozinhou e comeu, o seu corpo vai pegar, fabricar substâncias que dão nutrição. Porque tem um horário que ele faz isso, no sono. Por isso que não adianta você dormir 8 horas por dia se não dormir no horário certo. Não vai adiantar muita coisa. Foi isso que eu aprendi. Não vai adiantar muito. Você vai descansar o físico, mas não vai dar nutrição para o seu corpo, porque tem o horário que o nosso cérebro, enquanto o nosso corpo está dormindo, fabrica aqueles nutrientes usando os ingredientes que nós comemos durante o dia. Por isso que nós temos que saber cozinhar. E saber cozinhar não é saber fazer pratos saborosos só, não. É saber fazer do alimento alimentos que dão nutrição para o corpo. Um corpo nutrido não é difícil ficar doente. Por quê? O corpo nutrido, principalmente de alimentos vegetais, que nós fomos projetados para isso, Deus nos criou para, se você for lá em Gênesis, você vai ver que nós somos projetados para comer alimentos vegetais. Estou falando isso para pessoas que crêem em Deus
e acredita que nós somos criados por Deus. Eu não gosto nem muito de falar nesse termo porque dá muita polêmica, mas é nisso que eu creio. E baseado nisso é que eu levo a minha vida. É como você pegar um carro que é a gasolina e colocar álcool nele. Ele vai andar sim. Mas a vida útil dele vai ser curta. Não é que ele não vai andar. Então, nosso corpo foi projetado para comer determinado alimento. E depois come outro alimento que não é adequado para o nosso corpo, não vai morrer de imediato. Se nós pegarmos, observarmos as primeiras pessoas que existiam, as primeiras gerações, o tempo de vida deles era muito longo. Matusalém viveu 960 anos, foi o homem que mais viveu depois da queda do homem. Aí você vai pegar muitos lá, você vai ver que viviam 900, 700, 800, foi decaindo. Então, se aquela alimentação não fosse adequada, por que aquelas pessoas que comiam mais? E olha que aqui, quando eles passaram a comer alimento animal que foi depois do dilúvio, comer alimento animal que foi depois do dilúvio, eles ainda viviam mais do que agora e não tinha doença. Você não ouviu falar, mesmo na época que o pessoal estava no Egito, que eles vieram, você não ouvia falar dessas doenças quando dava alguma praga pelo fato deles comer alguma coisa que acabava com a imunidade? Hoje a gente entende que é isso. Que dependendo do que você come, o seu corpo fica frágil, fica baixa a imunidade. Principalmente o alimento animal. Principalmente o alimento animal. E eu gosto muito de carne. Mas eu entendi isso e eu fiz a experiência. Eu não estou aqui falando que você tem que ser vegetariano. Não é isso. Cozinhar o alimento vegetal, ele protege mais a imunidade do nosso corpo, protege mais das doenças. O nosso corpo fica mais resistente. E eu citei exemplos de pessoas que quando as mães engravidaram, Deus recomendou o tipo de alimentação. E eles foram homens fortes. Se você pegar a história de Alexandre o Grande, você vai ver que ele foi um homem muito audacioso. Ele conquistou cidades várias, conquistou o mundo quase todo, com pouca idade. Mas era um homem que era glutão. Não tinha domínio próprio, comia de tudo, bebia. Num acesso de raiva, ele matou o melhor amigo dele, que era quase irmão. E morreu aos 33 anos de cirrose hepática. Degeneração. Degenerou. Degenera. A gente olha para as pessoas aí e quando a gente come alimentos que não dão prazer, a gente quer encontrar o prazer. É por isso que a gente vicia. Eu era viciado em chocolate, em doce, porque meu cérebro estava desnutrido, precisava de alimentos que davam prazer. E quando eu era mais jovem, eu não gostava muito de doce. Mas eu fui ficando mais velha, ansiosa, e comia doce, fritura, porque dá prazer, gera prazer. Mas aquele prazer que é só ali, depois quer mais e mais. Eu comprava uma barra de 1 quilo de chocolate e às vezes eu não conseguia me largar daquele 1 quilo de chocolate. Colocava lá, ó, daí 5 minutos eu ia pegar e chorando eu comia aquilo, sabendo que ia fazer mal. Porque tem cafeína no chocolate. Eu que não tomava café, comia chocolate. Tem os benefícios,
mas também tem os malefícios. Cafeína é estimulante, rouba as energias do cérebro. As energias futuras consomem antes da hora, depois a conta chega. Então, é na cozinha que nós vamos encontrar o prazer de comer bem. É quando eu determino ir para a cozinha, criar pratos com o que eu tenho dentro de casa, com aquilo que é acessível. E criou-se uma ideia de que precisa de muito dinheiro, você precisa de menos 30% do que você consome para comer a comida normal aí. Eu estou numa região que não tem acesso às castanhas e tudo, mas o que eu tenho aqui, o que se produz, toda a região produz produz proteína, carboidrato e fonte de gordura. Sempre você vai ter alimentos com fonte de... Eu saio aqui, a minha casa tem quintal. Eu saio aqui, eu pego punks, que é fonte de proteína. Eu tenho ali Oroponobis. Tem uma planta que é o bedoego, que chama bedoegão, que também tem proteínas. Ela é parecida, o gosto. Então, sempre você tem dentro da sua casa. Você tem proteína, você tem carboidrato. Geralmente, os mais pobres, que não comem carne, e fica ali no macarrão, na batata, mas os feijões, fonte de proteína. O arroz tem proteína, o arroz integral. Tem uma proteína significativa, mas não é fonte de proteína. Porque para ser considerado fonte, ele tem que ter uma porcentagem lá de proteína que é fonte. Mas ele tem bastante proteína, mas ele é fonte de carboidrato. Então, no dia a dia, se você souber ir aprendendo isso aqui, e eu vou passar isso que eu já apliquei na minha vida, esse conhecimento que eu tenho, eu estou disposta a ir passando para vocês. Porque eu não quero viver o que eu vivi. E eu gostaria de ajudar as pessoas. Eu sei que a maioria das mulheres com a idade que eu tenho, vive o que eu vivi. E aquelas que não abriu os olhos para o prazer de comer bem, ficar só no prazer momentâneo de comer, não aprender a fazer comidas. O que a gente precisa não é decorar receitas. O que a gente precisa é aprender o básico, a ideia de como cozinhar, a ideia de como preparar receitas nutritivas, que aprenda a preparar alimentos para o prazer de comer bem. Então essa foi a nossa conversa na cozinha. A conversa que já chegou na cozinha, mas que muitas pessoas ainda rejeitam isso. E se você não parar para ouvir a conversa da cozinha, do quartel-general da sua casa, você jamais vai encontrar o prazer de comer bem. A não ser que ao seu lado esteja uma pessoa que está parando para conversar na cozinha. Conversar com os alimentos, conversar com as panelas, conversar com o instrumento da cozinha, conversar com sua saúde, analisar as coisas, juntar as coisas, tirar as próprias conclusões. Ninguém motiva ninguém se a pessoa não estiver disposto a fazer. Porque você motiva por um momento, mas depois passa. E às vezes, a gente, quando chega uma hora que não tem mais jeito, ou a gente para e faz, ou o fim chega.
sabe? E eu sei, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que tem solução para minimizar essa situação. E a solução está em como fazer a minha comida e o que eu estou comendo. E como eu estou comendo. E como eu estou fazendo a minha comida. Então, uma boa cozinheira não é a cozinheira que faz pratos saborosos, mas a cozinheira que cozinha alimentos que dão o prazer de comer bem. Comer bem é ter uma vida prazerosa, com vigor físico, com vigor espiritual, com vigor emocional. Então, até a próxima.